Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, Parte 3. Capítulo 25. Depois da guerra. Os corpos dos gigantes de gelo jaziam espalhados pelo chão, suas formas maciças sem vida, e o ar estava denso com o cheiro de sangue. Os soldados limpavam diligentemente o campo de batalha, enquanto os cavaleiros cuidavam dos ferimentos de seus camaradas. Felizmente, graças à preparação adequada, as baixas não foram graves. A maioria das pessoas sofreu apenas pequenas queimaduras de frio ou arranhões, que puderam ser tratados com as pomadas e bandagens que carregavam consigo. Vários médicos estavam ocupados nas proximidades, enfaixando feridas e aplicando remédios mornos nos feridos para evitar que o frio penetrasse em seus corpos. No entanto, o cavaleiro que fora arremessado pelos gigantes de gelo enfurecidos ficou gravemente ferido. Seu rosto estava pálido, sangue escorria do canto da boca, sua armadura havia sido despedaçada pelo gigante e seu peito estava profundamente afundado. Claramente suas costelas estavam fraturadas e seus órgãos internos provavelmente sofreram danos graves. Embora ainda respirasse fracamente, não se sabia se sobreviveria. O médico ajoelhou-se ao lado dele, com expressão solene. Os ferimentos são muito graves. O tratamento convencional simplesmente não o salvará. Os cavaleiros reunidos ao redor pareciam inquietos. Aquele era o seu camarada. Há poucos instantes eles lutavam lado a lado, e agora ele jazia ali, à beira da morte. Ele não pode morrer. Todos olharam para cima e viram Luís já parado ali perto. Ele retirou lentamente de seus braços um frasco de cristal verde escuro, cujo líquido em seu interior emitia um brilho tênue. Aquela era uma poção da vida extremamente valiosa, capaz de curar ferimentos rapidamente e até mesmo trazer de volta da beira da morte indivíduos gravemente feridos. Essas poções eram muito valorizadas, inclusive pela nobreza, que só as utilizava em casos de extrema necessidade. Luís não disse mais nada, ajoelhou-se e despejou pessoalmente a poção na boca do homem ferido. Assim que a poção entrou em contato com a pele, o milagre começou a se revelar lentamente. Sua respiração, antes fraca, estabilizou-se gradualmente, e um leve rubor retornou às suas bochechas pálidas. Seu peito afundado se elevou lentamente, os ossos fraturados começaram a cicatrizar e os tecidos internos lacerados se recuperaram gradualmente. Seu batimento cardíaco, quase estagnado, recuperou a força. O sopro da vida retornou a este cavaleiro moribundo. Sua vida não corre mais perigo, suspirou o médico aliviado. Mas quanto ao quanto ele irá se recuperar, isso depende do seu destino. Os cavaleiros observavam a cena com olhares complexos. Eles olharam para Luís com admiração nos olhos, jamais esperando que ele usasse uma poção tão preciosa em um cavaleiro. A lealdade deles para com Luís aumentou mais uma vez. Meu senhor, Lambert sussurrou, não deveria desperdiçar uma poção dessas com ele. Luís se levantou com um leve sorriso no rosto. Ele lutou por mim, pelo território da Maré Vermelha. Como seria um desperdício usá-lo contra ele? Seu olhar percorreu todos os presentes, sua voz firme, jamais abandonarei facilmente aqueles que me são leais. Imediatamente, todos os cavaleiros endireitaram as costas em silêncio. Eles inclinaram a cabeça e levaram as mãos ao peito, respondendo com uma saudação de cavaleiro, sem palavras, porém mais resoluta do que qualquer juramento. Na verdade, Luís também sentiu um certo arrependimento por causa dessa poção. Essa era uma poção que salvaria sua vida, dada secretamente por sua irmã mais velha, filha dos mesmos pais, antes de ele partir para as terras do norte. Havia apenas 3 frascos no total. A primeira garrafa foi para Sif, que estava inconsciente. A segunda garrafa foi para este cavaleiro gravemente ferido. Agora, ele só tinha a última garrafa na mão. Ao pensar nisso, seu coração se encheu de sentimentos confusos. Seria falso dizer que ele não sentiu um mínimo de arrependimento. Aquilo era algo que poderia salvar uma vida e, se mantido consigo, poderia salvar a sua própria vida no momento crítico. No entanto, ele a usou assim mesmo, sem se arrepender. Ele salvou Sif. Talvez um dia, no futuro, essa pequena princesa da tribo Lua Fria possa ter algum valor. Ele também salvou esse cavaleiro, o que demonstraria aos soldados do território da Maré Vermelha que seu senhor não os abandonaria facilmente, fortalecendo assim a coesão do grupo. Esquece, vou ficar com a última garrafa para mim, suspirou Luís baixinho, colocando casualmente a garrafa vazia em seus braços. Em seguida foi a vez da cerimônia de entrega de condecorações e prêmios. Luís postou-se solenemente diante de todos e, como seu senhor, entregou pessoalmente prêmios a cada pessoa merecedora. Nesta expedição, aniquilamos 4 gigantes de gelo, e todos contribuíram. Se fossem outros lordes, talvez não realizassem uma cerimônia de condecoração específica, mas eu sou diferente. O mérito deve ser recompensado. Ele fez uma pausa, olhando para os olhos expectantes da multidão à sua frente, e o canto de sua boca se contraiu levemente. No entanto, acho que você também sabe, eu sou realmente pobre. Os soldados trocaram olhares, e então alguém deu uma risadinha. Pô, Luís deu de ombros, impotente. No entanto, já que você conquistou mérito, deve haver alguns benefícios. Assim que ele terminou de falar, uma onda de vivas e aplausos irrompeu. As recompensas eram simples: peixe fresco, caça, grãos e uma pequena quantidade de moedas de ouro, mas ninguém demonstrou qualquer insatisfação, porque eles sabiam em seus corações que Luís já havia feito o suficiente. Ele não era um lorde que apenas fazia promessas vazias, ele estava disposto a salvar seus soldados. Mesmo com dificuldades financeiras, ele estava disposto a fazer o possível para recompensá-los depois de terem lutado bravamente. Além disso, a maioria dos senhores que enviavam tropas para conquistar raças estrangeiras ou monstros não ofereciam quaisquer elogios ou recompensas aos seus soldados e cavaleiros. Após a batalha, o simples fato de voltar a descansar era considerado uma dádiva. Mas Luís era diferente. Seu senhor se apresentaria pessoalmente, reconheceria suas contribuições e prometeria conceder mais recompensas no futuro. Era isso que eles mais valorizavam.
É uma honra servir Lord Louis. Que o ancestral dragão abençoe o território da Maré Vermelha. Todos os soldados e cavaleiros não apresentaram queixas e até se sentiram gratos. Eles aceitaram de bom grado as modestas recompensas, com sorrisos satisfeitos no rosto. Quanto a como lidar com esses cadáveres gigantes, isso sim era um problema. Nas terras do norte faltava comida, e cada pedaço de carne era incrivelmente precioso. Se fosse uma presa comum, já teria sido esfolado, abatido e enviado para o defumadouro para ser curado e transformado em carne seca. Mas afinal, os gigantes de gelo eram criaturas humanoides. Louis olhou para os enormes cadáveres, sentindo certa resistência. Além disso, embora o território da Maré Vermelha tivesse recursos limitados no momento, ainda não havia chegado ao ponto de precisar recorrer a tais meios para se alimentar. Não os consumam, levem todos de volta para serem processados, ordenou ele de forma decisiva. Os cavaleiros não apresentaram objeções. Seu senhor sempre agiu com base em princípios. Mas abandonar os corpos seria um desperdício enorme. Afinal, os corpos desses gigantes de gelo continham imensa energia gélida e mesmo após a morte, sua carne e sangue ainda eram ricos em nutrientes especiais. Pensando nisso, Louis teve de repente um lampejo de inspiração. Já que não podem ser comidos, que sejam aproveitados para algo melhor. Podem virar adubo para fertilização. Fertilizante? Lambert ficou ligeiramente surpreso, mas depois assentiu pensativamente. Essa foi uma boa ideia. A carne e o sangue dos gigantes eram ricos em energia demoníaca e, se processados, melhorariam muito as terras áridas do território da Maré Vermelha. Leve-os de volta e entregue-os ao oficial de assuntos agrícolas, Mick, para processamento. Então os soldados começaram a limpar o campo de batalha, arrastando os corpos dos gigantes para estruturas de madeira simples e transportando-os lentamente de volta ao território da Maré Vermelha com cavalos. Capítulo 26 Fertilizantes e sementes. À medida que os corpos dos gigantes de gelo eram arrastados, o cheiro de sangue no campo de batalha finalmente se dissipou lentamente. Mas para Louis, o verdadeiro objetivo desta operação estava apenas começando: extrair a essência do magma da mina. A essência do magma, como material principal para itens alquímicos explosivos, era extremamente rara. Mesmo em todo o território do norte, e até mesmo em todo o Império de Ferro e Sangue, tais depósitos minerais eram raros e distantes entre si. Felizmente, esse depósito estava enterrado a uma profundidade extremamente grande, de modo que nunca foi descoberto. Caso contrário, não teria chegado às mãos de Louis. E se não fosse pela orientação do sistema diário de inteligência, Louis jamais o teria encontrado. Cavaleiros guardavam o perímetro, e uma equipe de aldeões, armados com picaretas, luvas e equipamentos de proteção simples, entrou lentamente na área de mineração e começou a escavação cuidadosa. Pás de cascalho foram removidas e, com o estalo seco, um canto do cristal roxo escuro, escondido sob a camada mineral, finalmente se revelou. Era um minério que emitia um brilho tênue, imbuído de misteriosas flutuações de energia. Primeiro, pegue uma pequena porção e, seguindo o conselho da Silco, teste a fórmula para solo ácido, instruiu Louis. Cele o restante por enquanto. Ele não tinha pressa em ordenar a mineração em larga escala. Afinal, isso exigia pessoal especializado, reforço de poços de mina, técnicas de mineração, refinamento alquímico. Nada disso podia ser resolvido facilmente. Em sua carta anterior ao pai, ele havia mencionado especificamente essas necessidades. Se o pai dele estivesse disposto a enviar talentos para ajudar, esse seria, naturalmente, o melhor cenário possível. Caso contrário, Louis teria que encontrar uma maneira de recrutar artesãos experientes de fora. A luz do sol da primavera incidia sobre as terras agrícolas do território da Maré Vermelha, e uma brisa suave trazia o aroma fresco dos brotos. Louis estava em um terreno elevado, com vista para esta terra que gradualmente recuperava sua vitalidade. Há algumas semanas, este ainda era um campo árido que acabará de ser semeado. Agora, o centeio já havia brotado do solo, as terras folhas da batata começavam a despontar da terra e as mudas de nabo balançavam suavemente ao vento. Parece que a colheita deste ano não será tão ruim, disse ele, com um sorriso satisfeito nos lábios. Nesse instante, passos apressados se aproximaram à distância. Mick veio correndo, com um leve tom de apreensão em sua expressão. Embora tivesse feito o pedido de casamento com sucesso, ele ainda não o havia comunicado oficialmente ao senhor. Como esse escravo, um certo medo de seu senhor ainda persistia no coração de Mick. Embora agora fosse um homem livre aos seus olhos, assuntos importantes como o casamento ainda exigiam a aprovação do senhor. E se Louis não quisesse? E se ele desaprovasse? Esses pensamentos rondavam a mente de Mick, tornando seus passos um pouco mais pesados que o normal. No entanto, antes mesmo que ele pudesse falar, Louis esboçou um leve sorriso e disse em voz clara: Mick, parabéns pelo seu pedido de casamento bem-sucedido. Mick ficou completamente estupefato. Ele nem sequer tinha dito nada ainda. Como o senhor sabia? Choque, medo, incredulidade, várias emoções invadiram seu coração, e ele até instintivamente quis se ajoelhar. No entanto, uma mão justa o apoiou. Louis franziu a testa com um tom inequívoco. Mick, agora você é o chefe da agricultura. Pare de se ajoelhar a cada oportunidade. Mick voltou subitamente à realidade, com os olhos ligeiramente vermelhos e os lábios se movendo como se fosse dizer algo. Mas ele foi interrompido por um presente que Louis lhe entregou. Eram 2 peixes defumados, amarrado com um cordão fino e até mesmo adornado com um laço torto. Mick ficou estupefato. Este é um presente de parabéns, disse Louis com leveza. Embora eu esteja com o orçamento um pouco apertado ultimamente, achei que ainda deveria dar um pequeno presente. Mick apertou o presente com força, os lábios tremendo e, finalmente, sem conseguir se conter, as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele jamais imaginara que seria abençoado pelo Senhor dessa maneira. Inicialmente, ele pensou que precisaria pedir permissão ao Senhor com cautela, talvez ser repreendido ou até mesmo ter que pagar algum preço.
Não chore, disse Louis, dando um tapinha no ombro de Mickey. Isso não é uma coisa boa? Mickey fungou, assentindo desesperadamente com a cabeça, tentando se acalmar. Muito bem, acalme-se. Ainda tenho assuntos importantes para discutir com você. Mickey respirou fundo, enxugou as lágrimas e ficou de pé, ereto como uma estátua. Por favor, me dê ordens. Louis inclinou ligeiramente a cabeça, sinalizando para que ele olhasse para trás. Mickey seguiu instintivamente o olhar dele, e então seus olhos se arregalaram abruptamente e ele soltou um suspiro de espanto. 4 figuras colossais jaziam junto à terra cultivada, seus corpos mutilados e repletos de feridas, a pele coberta de gelo começando a derreter, revelando carne e sangue azul escuros. Esses cadáveres tão grandes. O pomo de Adão de Mickey subiu e desceu, e ele levou um tempo para encontrar a voz. Não fique aí parado, Louis riu. Quero que você transforme esses cadáveres em adubo. Fertilizante? Mickey ficou tão surpreso que quase mordeu a língua. Quando é que ele ouviu falar em usar cadáveres de gigantes de gelo como fertilizante? O tom de Louis, no entanto, carregava um toque de naturalidade. Os músculos dos gigantes de gelo são ricos em minerais. Se utilizados corretamente, podem ter efeitos milagrosos nas plantações. A boca de Mickey se contraiu, mas sua mente já estava a 1000 por hora, pensando em como lidar com essas 4 montanhas de fertilizante. Mas o choque ainda não havia passado completamente quando as próximas palavras de Louis o fizeram se arrepiar novamente. E isto, disse Louis, tirando um pequeno saco de pano do peito e entregando-o solenemente a Mickey. O saco continha metade das sementes da baga vermelha sangue gelado. Por serem preciosas demais, Louis não se atreveu a arriscar e só pôde cultivar uma parte delas primeiro, de forma experimental. O motivo pelo qual ele os confiou a Mickey foi porque o sistema de inteligência havia declarado anteriormente que Mickey possuía um talento extraordinário para o cultivo. Louis acreditava que, contanto que lhe fornecesse os métodos de plantio, ele conseguiria cultivá-las pelo menos várias vezes melhor do que ele próprio. Mickey rapidamente estendeu a mão e pegou o pacote, abrindo-o cuidadosamente para ver o que pareciam ser sementes de frutas comuns. Isto é, sementes de baga vermelha de sangue de gelo. Louis não deu mais detalhes. De qualquer forma, elas são extremamente preciosas. Uma única semente vale várias centenas de moedas de ouro. Os olhos de Mickey se arregalaram abruptamente e sua respiração ficou acelerada. Uma única semente poderia comprar várias centenas de escravos como ele. Estas devem ser manuseadas por mim? As mãos de Mickey tremeram ligeiramente, com medo de que pudesse destruir acidentalmente aquelas preciosas sementes. Louis assentiu com a cabeça e disse, este lote de sementes é muito raro e deve ser cultivado com cuidado. Se tiver algum problema, pode me procurar a qualquer momento. Já pedi a algumas pessoas que pesquisassem uma fórmula adequada para solo ácido, mas ainda levará tempo. Portanto, sua tarefa atual é primeiro enterrar essas sementes no gelo para desenvolver sua vitalidade. Sim. Mickey segurou as sementes com cuidado. Cuidarei bem delas e não deixarei que sofram o menor dano. Nesse instante, um guarda correu rapidamente até ele e disse, meu senhor, a garota que resgatamos mais cedo acordou. Capítulo 27. Sif desperta. Sua consciência oscilava entre o caos e a realidade, como afundar no fundo do mar e depois ser lentamente puxada de volta à superfície. Sif abriu os olhos lentamente, e sua visão embaçada foi clareando aos poucos. O que seus olhos viram foi um teto de madeira desconhecido, e o ar estava impregnado com um leve aroma de fumaça e fogo. Seu corpo estava envolto em lençóis quentes, e sua pele podia sentir claramente a temperatura agradável. Um instinto de cautela a fez examinar rapidamente os arredores. Era uma casa de madeira com paredes e vigas simples, porém limpas, algumas mesas e cadeiras de madeira básicas e uma lareira com um fogo aconchegante. Felizmente não havia correntes de cativeiro nem armas à vista. Sif tentou se virar, mas sentiu que seu corpo estava completamente imóvel, fraco demais até para se mover um pouco. Droga, este corpo não consegue se mexer de jeito nenhum. Isso a deixou muito triste. Então memórias trágicas voltaram como uma onda. A destruição da tribo Lua Fria. Seus irmãos, irmãs e pais morreram tragicamente devido a uma traição. Seu último irmão mais velho se sacrificou para encobrir sua fuga, perecendo junto com o inimigo. Ela fechou os olhos, a tristeza a invadindo, sentindo como se uma enorme pedra a pressionasse no peito, dificultando sua respiração. Pelo menos ainda estou vivo e ainda tenho uma chance de vingança. Ela cerrou os dentes, reprimindo a ardência nos olhos, e tentou acalmar as emoções. Nesse instante, a porta de madeira rangeu ao abrir. Sif abriu os olhos subitamente, olhando cautelosamente em direção à porta. Ela esperava ver soldados desconhecidos, nobres ou os assassinos que massacraram os membros de sua tribo. No entanto, o que entrou foi uma mulher magra de meia idade, que aparentava ter 40 e poucos anos, com rugas no rosto. Ela vestia roupas simples de algodão e segurava uma bandeja com uma tigela de mingau e uma xícara de água morna, cujo vapor ascendente trazia um leve aroma de comida. Ao ver que Sif estava acordada, a surpresa brilhou nos olhos da mulher. Oh, você finalmente acordou, criança. Você tem muita sorte de estar viva. A mulher de meia idade levantou delicadamente a parte superior do corpo de Sif, permitindo que ela se encostasse no travesseiro macio. Então ela pegou uma xícara de água morna e a levou lentamente à boca, dizendo em tom suave, beba um pouco de água primeiro para umedecer a garganta. Você esteve inconsciente por vários dias. Após um momento de hesitação, Sif finalmente entreabriu os lábios, permitindo que a mulher aproximasse a borda da xícara de sua boca. A água morna fluiu lentamente para sua boca, e a sensação de queimação em sua garganta finalmente recebeu algum alívio. Sif não pôde evitar engolir em seco, sua consciência gradualmente clareando com a nutrição da água. Devagar, não tenha pressa.
O tom da mulher carregava um toque de pena. Pobre criança, você deve ter sofrido muito. Os cílios de Sif tremeram levemente, uma emoção sombria reluzindo em seus olhos, mas ela não respondeu às palavras da mulher. Se não fosse pelo Senhor ter enviado alguém para te salvar, você provavelmente teria sido levada por animais selvagens. A mulher começou a tagarelar sozinha enquanto dava leves tapinhas nas costas. Ao ouvir isso, Sif baixou ligeiramente os olhos, apertando sutilmente as pontas dos dedos. O Senhor? Ele é um nobre do sul? Um sentimento de vigilância surgiu em seu coração, mas seu rosto permaneceu impassível. A mulher não percebeu a mudança de humor dela e continuou a tagarelar. Não tenha medo. Embora nosso Senhor seja jovem, ele é uma pessoa notável e bondosa. Ele não suporta ver as pessoas sofrerem. Você não sabia? Ele até salva escravos feridos. Nós, refugiados, recebemos muitos cuidados dele. Ela falava com naturalidade, mas Sif sentia-se cada vez mais inquieta. Na verdade, ela havia sido resgatada por um nobre dos bárbaros do sul. Desde a infância, ela ouvirá inúmeros rumores sobre o Império de Ferro-Sangue. Eram invasores astutos, cada um deles frio e implacável, que gostavam de enganar os fracos com mentiras e, em seguida, devorar tudo sem piedade. E agora ela havia caído nas mãos de pessoas assim, e Sif se sentia cada vez mais inquieta. Antes de mais nada, ela não deve revelar sua verdadeira identidade. Embora sua família tivesse sido destruída, sua identidade como antiga princesa da tribo Lua Fria ainda possuía imenso valor. Para aqueles que detinham o poder, ela era uma moeda de troca política muito útil. Ela poderia até ser enviada para a corte imperial, tornando-se um brinquedo para algum nobre. Sif jamais poderia aceitar tal destino. Então, o que ela deve fazer agora? Seus dedos se curvaram levemente, seu coração batendo descompassadamente. Escapar diretamente? Sif descartou essa ideia imediatamente. Seu corpo estava imóvel e ela não tinha conhecimento do terreno local. Fugir precipitadamente a levaria ou à morte na estrada ou à captura e retorno, e sua situação só pioraria. Fingir obediência? Talvez essa fosse uma opção. Ela poderia fingir obediência primeiro, observar tudo secretamente e depois procurar uma oportunidade adequada para escapar. Mas ao fazer isso, ela teria que agir com cautela, sem deixar que a outra parte soubesse sua identidade, nem que percebessem sua intenção de fugir. É claro que, acima de tudo, ela precisava descobrir que tipo de pessoa esse Lorde realmente era. Se ele fosse realmente uma pessoa bondosa, como disse a mulher de meia-idade, então talvez ela pudesse ter um pouco de espaço para respirar. Mas se ele fosse apenas benevolente na aparência e por dentro tão frio e implacável, então ela precisava se preparar para o pior. Em todo caso, ela não podia ficar de braços cruzados. Enquanto estava absorta em seus pensamentos, passos repentinamente vieram de fora da porta, acompanhados pelo anúncio de um guarda. O senhor chegou. O corpo de Sif se tensionou instintivamente, suas pontas dos dedos agarrando a roupa de cama, prendendo a respiração. Ela havia se preparado mentalmente para encarar um nobre imperial de rosto carnudo, olhos lascivos e exalando um perfume forte. Ela até mesmo ensaiou a próxima cena inúmeras vezes em sua mente. Se a outra parte a humilhasse, ela fingiria ser submissa e esperaria uma oportunidade para escapar. No entanto, quando a porta foi aberta, a realidade superou completamente suas expectativas. Quem entrou foi um jovem bonito de cabelos negros. Ele aparentava ter pouco mais de 20 anos, era alto e ereto, vestido com elegância e bom gosto, sem excessos nem excessos. Tudo estava perfeito. Ele não tinha perfume forte e pungente, nem ornamentos de ouro exagerados e chamativos, nem uma aura brutal e sanguinária. Pelo contrário, exalava um ar refrescante e competente. Seus olhos demonstravam escrutínio, mas não eram desdém condescendente. Havia até um toque de gentileza em seu olhar. Sif ficou atonita por um momento. Este é o nobre do Império Sangue de Ferro? Isso era completamente incompatível com a educação que ela havia recebido desde a infância. Na visão dela, os nobres do Império Sangue de Ferro eram ou gordos e gananciosos inúteis ou açougueiros de sangue frio, eram sedentos de sangue, arrogantes e viam os bárbaros do norte como gado. Mas aquele jovem à sua frente não parecia nada com esse tipo de pessoa. Mas ela logo voltou a si, com um alarme soando em seu coração. Não se deixe enganar pelas aparências. Talvez esse homem seja melhor em se disfarçar do que outros bárbaros do sul. Sua aparência impecável e seu comportamento elegante não significavam que lhe faltassem ambição ou astúcia. Portanto, ela teve que ser ainda mais cuidadosa. Sif reprimiu as dúvidas em seu coração, suas pálpebras se fecharam, observando silenciosamente cada movimento dele. Capítulo 28. Linda garota de cabelos brancos. O silêncio preenchia a sala, quebrado apenas pelo leve crepitar da lenha na lareira. Louis ficou de pé ao lado da cama, olhando para a jovem frágil à sua frente. Sua pele era mais pálida que a de um imperial, com o tom frio característico do norte. Seus cabelos curtos, branco-prateados, estavam ligeiramente despenteados, e seus olhos eram de um azul profundo, exalando um ar de mistério. Embora esbelta, sob sua pele firme escondiam-se linhas musculares, como as de um leopardo pronto para atacar. E mesmo em meio à angústia, seu olhar não era nem humilde nem arrogante, carregando uma cautela quase imperceptível. Louis perguntou: "Qual é o seu nome?" Sif olhou para ele em silêncio, sem oferecer nenhuma resposta. "De onde você é?" Ainda em silêncio. "Onde você está indo?" A luz da fogueira refletia no rosto calmo e sereno da jovem, como se ela não tivesse ouvido nada, permanecendo em silêncio. A tia bondosa ao lado dela suspirou e deu um tapinha leve na mão de Sif. Sua voz continha um toque de pena. "Pobre criança, não tenha medo. Somos todos boas pessoas aqui. O Senhor te salvou. Ele não te fará mal." A mente de Sif, no entanto, estava a mil. Ela sabia muito bem que a invenção de uma identidade provavelmente seria descoberta, e tentar esquivar-se das perguntas pode apenas despertar suspeitas. O melhor método que ela conseguiu imaginar foi fingir ignorância, alegando não saber de nada.
Ela não queria revelar sua identidade, então simplesmente concordou com o silêncio. Para surpresa de todos, a reação da outra parte foi ainda mais compreensiva do que ela havia imaginado. Louis fingiu olhá-la pensativamente. Um instante depois, ele pareceu chegar a uma conclusão e disse fracamente: "Parece que você perdeu a memória?" Sif ficou atônita por um momento, sem esperar que Louis oferecesse proativamente tal explicação. Ela baixou ligeiramente o olhar, sem admitir nem negar, aceitando tacitamente essa afirmação. Louis olhou para os cabelos branco-prateados dela e disse casualmente: "Já que você perdeu a memória, pode ficar aqui por enquanto." Então ele ponderou por um momento, um sorriso de significado desconhecido surgindo no canto de sua boca. "Seu cabelo é branco, então de agora em diante, você será chamada de Branca, ponto." Instantaneamente as pupilas de Sif se contraíram e uma onda de raiva irrompeu em seu coração. Pequeno branco. Ela era a princesa da tribo Lua Fria, educada nos costumes reais desde a infância, ensinada por seu pai que carregava sangue nobre e era o futuro de sua tribo. E agora ela estava recebendo um apelido carinhoso de algum bárbaro do sul? Suas unhas cravaram-se profundamente nas palmas das mãos enquanto ela reprimia a fúria. Sif disse a si mesma para não demonstrar emoção, para não deixar que ele descobrisse sua verdadeira identidade. Então ela permaneceu em silêncio, cerrando os dentes, sem proferir uma palavra. Mas ela havia marcado secretamente aquele bárbaro do sul que a insultou. "Você sabe ler?" perguntou Louis casualmente, como se fosse um comentário feito sem pensar. Sif, ainda contendo a raiva, assentiu inconscientemente. Mas quase ao mesmo tempo, ela percebeu que havia cometido um erro. A reação foi rápida demais, natural demais. Na tribo Lua Fria, apenas a classe nobre tinha a oportunidade de aprender a escrita e a língua dos povos do sul. Portanto, embora o pai de Sif nutrisse profundo ressentimento pelos sulistas, ele ainda assim contratou uma professora sulista para instruí-la em língua e escrita. Agora, isso havia se tornado uma potencial fraqueza que poderia revelar sua identidade. Sif ergueu discretamente os olhos para observar a expressão de Louis, tentando determinar se ele havia notado algo. Mas Louis pareceu não perceber a gafe dela, assentindo pensativamente. "Então você pode ser minha secretária de agora em diante." "Secretário?" Sif não reagiu imediatamente, pois nunca tinha ouvido essa palavra antes. Louis explicou: "É alguém que me ajuda a gravar coisas e a realizar tarefas diversas. Não se preocupe, não é nada difícil e você não terá que fazer nada perigoso." Sif baixou o olhar, absorta em pensamentos. Secretária não parecia a identidade de um escravo ou prisioneiro, nem dava a impressão de ser um trabalho perigoso. Pelo menos em comparação com ser preso, interrogado ou mesmo executado diretamente, esse acordo era muito melhor, e ela parecia não ter escolha melhor. Então Sif assentiu levemente, concordando tacitamente com o acordo. Isso não era submissão, mas sim tolerância, disse Sif para si mesma. Ao ver isso, os lábios de Louis se curvaram levemente, e então ele se levantou. "Você acabou de acordar, então descanse bem primeiro. Conversaremos novamente quando você estiver recuperado." Dito isso, ele não disse mais nada e caminhou em direção à porta. Sif observou as costas de Louis se afastarem, as pontas dos dedos apertando sutilmente a roupa de cama, o olhar complexo. Esse homem não demonstrou malícia evidente, mas também não se podia dizer que fosse verdadeiramente bondoso. O que exatamente ele estava pensando? Ela não podia julgar naquele momento, nem ousava tirar uma conclusão precipitada. Mas uma coisa era muito clara para ela: acontecesse o que acontecesse, seu objetivo final não mudaria. Sobreviva e depois busque vingança. Do outro lado, Louis saiu da sala com um leve sorriso nos lábios, aparentemente de bom humor. Ter Sif como secretária foi realmente uma boa ideia. Louis não se importava que Sif escondesse sua identidade. Ele já havia obtido uma compreensão geral da identidade de Sif por meio de seu sistema de inteligência. Quem ela era não importava, o que importava era que agora ela não era nada. Mesmo que houvesse a oportunidade de usar a identidade de Sif posteriormente, isso não exigiria o consentimento dela. Contanto que Sif estivesse em seu território, sob seu controle, isso era o suficiente. Louis até achou o segredo deliberado de Sif um tanto cativante. Como um cão vadio que foi acolhido sem ousar latir, mas sempre vigilante, com o rabo ligeiramente entre as pernas. Relutante em se aproximar, mas sem ousar agir precipitadamente, temendo ser abatido e devorado caso fizesse um movimento em falso. Quanto à sua capacidade de escrever, foi uma grata surpresa. Dessa forma, a pressão de trabalho de Silco poderia ser bastante reduzida, e ele finalmente não precisaria mais reclamar todos os dias sobre estar sobrecarregado de papelada. E ter uma linda jovem de cabelos brancos ao seu lado certamente melhoraria seu humor no trabalho, não é? Ele caminhou alegremente para a frente, depois se virou e foi até a oficina do artesão, preparando-se para discutir a construção do castelo com Mike. A construção do território da Maré Vermelha estava a todo vapor. Graças à facilidade de construção de habitações comunitárias semi-subterrâneas e ao trabalho diligente dos escravos, fileiras de casas bem cuidadas surgiram do solo. E as habitações comunitárias semi-subterrâneas já haviam tomado forma. Poderia ser considerado um milagre na história da construção do norte. Agora, os cavaleiros tinham quartos individuais, os soldados dividiam um quarto entre 2, os cidadãos livres entre 3 e os escravos entre 6, enquanto as famílias casadas podiam até solicitar moradias independentes. Essas condições de vida representavam uma imensa bênção nos áridos territórios do norte. Pelo menos quando o inverno chegasse, ninguém ficaria sem teto, morrendo congelado na neve. Isso era quase inimaginável em outros territórios, mas sob o governo de Louis, tudo isso se tornou realidade. No entanto, simplesmente abrigar a população estava longe de ser suficiente. Agora que as bases do território da Maré Vermelha estavam gradualmente se solidificando, era a hora de alocar metade dos artesãos e trabalhadores para começar a construir o verdadeiro castelo do Lorde. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 29. O velho tolo Mike. A oficina estava impregnada com o cheiro de suor, e diversos sons de marteladas ecoavam no ar. Todos os tipos de artesãos trabalhavam intensamente e de forma organizada em suas respectivas funções. Até mesmo os aprendizes foram colocados em tarefas burocráticas. Toda a oficina funcionava como uma máquina de precisão com cada elo meticulosamente coordenado. O protótipo industrial do território da Maré Vermelha estava silenciosamente tomando forma. Luiz Calvino observou tudo isso e assentiu com satisfação. Dessa vez seu objetivo era claro. Ele foi direto ao fundo da oficina e encontrou o chefe dos artesãos, Mike. Mike segurava um martelo, batendo em uma tábua de madeira, fingindo estar ocupado para disfarçar o fato de que estava apenas matando tempo. Só quando Luiz Calvin se aproximou é que ele largou as suas ferramentas e mostrou uma expressão de entusiasmo. Meu senhor, o que o traz aqui? É hora de construir o castelo, disse Luiz Calvino sem rodeios, indo direto ao ponto. Construir um castelo? Mike ficou imediatamente entusiasmado. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo. Meu senhor, conceda-me 50 anos. Com certeza construirei para você o maior e mais magnífico castelo do Império Sangue de Ferro no território do norte. 50 anos? Eu terei 70 anos nessa altura, e você provavelmente já estará no seu caixão, disse Luiz Calvino, sem palavras. Ele suspeitava que Mike fosse um entusiasta da construção de maravilhas. Mike deu uma gargalhada sonora. Se eu morrer, meu aprendiz vai construí-lo. Se meu aprendiz morrer, meu neto aprendiz vai construí-lo. A boca de Luiz Calvino se contraiu ligeiramente, e ele não pôde deixar de retrucar. Você é Hugon? Seus filhos e netos continuarão eternamente. Mike coçou a cabeça. Quem é Hugon? Luiz Calvino acenou com a mão. Impotente não é importante. Sejamos realistas, não temos muito tempo. O castelo precisa ser construído rapidamente. Precisa ser rápido, funcional e a defesa é o mais importante. Enquanto falava, ele tirou um desenho de um castelo que havia esboçado em seu coração e entregou-o a Mike. A planta descrevia em detalhes as funções de várias áreas do castelo. O castelo deve equilibrar eficácia defensiva, integração funcional e estética, mas o mais importante é a defesa. 80% do foco está na defesa, 20% na habitabilidade. Não podemos, de forma alguma, enfraquecer a defesa em prol do conforto. Luiz Calvino apontou para as anotações detalhadas e explicou. Mike olhou para a planta com uma expressão serena, e finalmente disse com dificuldade. Meu senhor, este projeto é magnífico, mas um castelo de pedra deste tipo levaria pelo menos 10 anos. Com esta complexidade, talvez nem mesmo em 30 ou 40 anos esteja concluído. Luiz Calvino ficou estupefato. 10 anos? 30 ou 40 anos? Ele achava que tinha considerado a eficiência de forma muito minuciosa, mas descobriu que seu plano era completamente impraticável. Originalmente, ele pretendia construir um castelo suficientemente robusto o mais rápido possível, mas não esperava que nem mesmo 30 ou 40 anos seriam tempo suficiente. Mike olhou para ele, sorrindo meio sem jeito. Para ser honesto, com a nossa tecnologia atual e o número de funcionários, para atingirmos esse nível, teremos que ir devagar. Luiz Calvino franziu a testa pensativo. O território da Maré Vermelha já possuía alguma escala, mas, diante de ameaças externas, ainda era frágil e vulnerável. Um castelo não era um lugar para viver com luxo, mas sim uma barreira para a sobrevivência. A tribo Lua Fria estava atualmente em turbulência, mas, uma vez unificada, certamente seguiria para o sul. Além disso, o território do norte não representava apenas esse perigo. Havia também os Homens-Fera da Geleira mais ao norte, os rebeldes originais da Terra da Neve e outras crises. Essas crises eram como um caminhão basculante se aproximando rapidamente, em alta velocidade, em direção ao território da Maré Vermelha. Luiz Calvino não teve que esperar mais 10 ou 30 anos. Ele também não podia esperar até ficar velho para morar em seu castelo ideal. Ele reformulou a pergunta. Existe uma alternativa mais rápida? Mike ficou surpreso por um momento, depois gaguejou. Bem. Ele olhou para o martelo em sua mão, depois para os artesãos ocupados ao seu redor, aparentemente tentando encontrar alguma solução razoável, mas no final, só conseguiu balançar a cabeça em sinal de impotência. Não estudei muito, então não tenho muita capacidade de pensamento inovador, disse Mike com um sorriso amargo. Luiz Calvino suspirou impotente e acenou com a mão. Não importa, eu mesmo resolvo isso. Após falar, Luiz Calvino fechou os olhos e começou a recordar as formas arquitetônicas clássicas que vira em sua vida anterior. As altas muralhas dos castelos, as robustas torres de vigia, as imponentes fortalezas. Essas construções circulavam em sua mente. Mas todas exigiam muito tempo e recursos para serem construídas. Não é bom o suficiente, não é rápido o suficiente. Ele murmurou. De repente, uma ideia passou pela mente de Luiz Calvino, como um raio rasgando a escuridão silenciosa. Construção da terra, ele exclamou. Ele se lembrou da arquitetura de edifício de terra, daquele tipo que via em sua cidade natal, em sua vida anterior. Era uma habitação singular, construída pelo povo Aka para escapar da guerra, com paredes em todos os lados, robusta e durável, e de grande capacidade, podendo acomodar centenas de pessoas. Era conhecido como o Castelo Antigo do Oriente. Mais importante ainda, as construções de terra eram rápidas de construir. Sim, é exatamente disso que eu preciso. Ele rapidamente pegou uma caneta e modificou a planta, transformando o projeto originalmente complexo do castelo em uma grande estrutura cilíndrica. Mike ficou parado, com as sobrancelhas franzidas. Isto é tão despojado que não tem qualquer apelo estético. Luiz Calvin revirou os olhos sem rodeios. Apelo estético? Qual a utilidade do apelo estético? A praticidade é fundamental. Ser capaz de bloquear inimigos e acomodar a todos, essa é a chave.
Ele bateu com a ponta da caneta na planta e explicou: veja, esta estrutura circular consegue dispersar a pressão externa ao máximo, tornando-a altamente defensiva. Além disso, o uso de materiais de construção à base de terra significa baixo custo e rapidez, sem a necessidade de gastar muito tempo e recursos. Mike passou a mão pelos cabelos, impotente, e começou a observar atentamente o castelo que Luiz Calvino havia projetado. Mas ele logo percebeu que Luiz Calvino estava de fato certo. Embora essa construção de terra parecesse simples e rústica, era sem dúvida uma escolha prática e eficiente. Luiz Calvino estava no centro da oficina dos artesãos, agitando a planta na mão, e começou a explicar seu plano de construção aos artesãos, um por um. Em primeiro lugar, a escolha do local é muito importante, disse ele, apontando para um ponto marcado na planta. O castelo está melhor localizado perto de uma área de fontes termais, mas não muito quentes. A energia geotérmica da fonte termal pode fornecer aquecimento natural para o edifício. E no inverno também podemos canalizar água termal por baixo do piso através de tubos, para que o piso gere o seu próprio calor, mantendo os pés quentes no inverno, tal como uma cama aquecida naturalmente. Dessa forma, não haverá necessidade de se preocupar com o frio no inverno. Os olhos dos artesãos se arregalaram. Eles jamais haviam imaginado uma operação como aquela. Ao ver a reação deles, Luiz Calvino exibiu um sorriso orgulhoso e continuou. Depois, temos a muralha defensiva externa. Usaremos uma parede de pedra de 1 metro de espessura para formar uma estrutura circular e, em seguida, adicionaremos argila termal para moldar uma muralha central de terra. Isso será suficientemente resistente e altamente defensivo. O círculo interno será uma área residencial com estrutura de madeira, com vigas gigantes de madeira servindo de pilares, reforçadas com outras vigas, dividida em vários andares habitacionais. O primeiro andar será usado para armazenamento e o segundo, terceiro e quarto andares para moradia. A escada de madeira utilizará troncos de árvores aplainados como degraus, o que é simples e prático. Ele desenhou uma estrutura interna simples na planta. Capítulo 30, Uma Carta do Norte. Louis prosseguiu explicando sua filosofia de projeto. Para a defesa, o portão principal será coberto com grossas chapas de ferro, que protegerão não apenas contra cortes, mas também contra ataques de fogo. Também é possível projetar seteiras no topo das muralhas de pedra, permitindo que nossos arqueiros ataquem o inimigo por dentro a qualquer momento. Bicos de óleo fervente serão posicionados em locais escondidos no telhado. Assim que o inimigo se aproximar para escalar, o óleo quente poderá ser despejado diretamente para escaldá-lo até a morte. Esses truques engenhosos irão aumentar consideravelmente as capacidades defensivas da construção de terra. Por fim, ele deu um tapinha na planta e concluiu: muros de pedra ao redor, rebocados com barro e cobertos com turfa, uma estrutura de madeira para o interior e água termal como aquecedor. O castelo de terra está pronto. Os artesãos ouviram boquiabertos, completamente admirados com aquele projeto simples, porém prático. No entanto, o que os surpreendeu ainda mais foi que Louis conseguisse projetar um edifício tão completo em tão pouco tempo. Alguns deles até não conseguiram conter a admiração e murmuraram: meu Deus, ele é um gênio. Mike ponderou por um momento, depois assentiu lentamente. É realmente viável. O período de construção pode até ser reduzido para meio ano ou até menos. Mas não posso garantir sucesso absoluto, pois isto é algo novo, sem precedentes. Pesquisem as técnicas específicas e façam o seu melhor, disse Louis, dando um tapinha no ombro dele. Ao ouvirem as palavras de Louis, os artesãos começaram a conversar em voz baixa, e uma atmosfera de entusiasmo se espalhou por toda a oficina. Se esse plano audacioso fosse bem sucedido, não apenas traria defesas mais robustas ao território da Maré Vermelha, mas também aumentaria ainda mais a reputação do território da Maré Vermelha na região norte. Assim, o projeto de construção com terra do território da Maré Vermelha foi oficialmente lançado. Como de costume, o Duque Calvino fez seus exercícios favoritos ao acordar para alongar os músculos e os ossos. Em seguida, lavou-se, trocou de roupa e, finalmente, sentou-se em seu escritório, começando a revisar a montanha de cartas acumuladas. A maioria das cartas tratava de assuntos corriqueiros, gestão de terras, planejamento econômico, casamentos entre nobres, resolução de conflitos. De repente, seu olhar se deteve em uma letra em particular. O remetente foi Luiz Calvino. Esse nome deixou o Duque Calvino ligeiramente atônito, embora de certa forma familiar. Após refletir um pouco, ele finalmente se lembrou de que Louis era seu 8º filho, aquele cuja mãe havia morrido jovem e cujo talento era limitado. Há alguns meses, para atender à ordem de desenvolvimento do imperador, ele o enviou casualmente para a região norte para desenvolver terras devastadas. Infelizmente, com tantos filhos, é difícil lembrar de todos, suspirou o Duque Calvino, falando num tom bastante presunçoso. Ele agora tinha 10 filhas, 12 filhos e 2 concubinas que estavam grávidas. Em termos de criação dos filhos, ele sempre priorizou a quantidade em detrimento da qualidade. Contanto que tivesse filhos suficientes, alguns certamente teriam sucesso. E essa estratégia realmente funcionou. Por exemplo, seu filho mais velho, Arthur, era agora o vice-comandante dos Cavaleiros Sangue de Dragão da Guarda Imperial. Ele provavelmente seria o próximo chefe da família Calvin. O Duque olhou para o envelope, que ostentava o brasão da família Calvin, com um ligeiro toque de impaciência. Provavelmente era uma carta implorando para retornar ao sul. Mas como já havia sido enviado, ele bem que podia lê-lo. O conteúdo da carta começava com Louis simplesmente relatando sua chegada em segurança ao seu feudo na região norte, afirmando que todos os assuntos já haviam começado a prosseguir sem problemas. Ele então mencionou uma informação surpreendente. Louis descobriu que seu feudo continha uma grande quantidade de minério de ferro frio e até encontrou a raríssima mina de medula mágica. O Duque Calvin não conseguiu conter uma risadinha ao ler isso.
Minas de medula mágica foram encontradas em grande quantidade apenas na Federação Esmeralda, enquanto o Império Ferro-Sangue possuía um número insignificante delas. Ele achava que Luiz simplesmente tinha tido muita sorte e não acreditava que essa criança tivesse descoberto recursos tão valiosos por meio de sua própria perspicácia. Mas, independentemente de tudo, o valor desse território havia de fato aumentado consideravelmente, tornando justificável o investimento de mais recursos em seu desenvolvimento. No entanto, o conteúdo subsequente da carta surpreendeu ainda mais o Duque Calvino. Inicialmente ele pensou que Luís pediria iguarias, vinhos finos, mulheres bonitas, coisas que remetessem a um estilo de vida luxuoso. No entanto, os pedidos de Luís eram completamente diferentes do que o Duque havia previsto. Ele propôs uma série de pedidos práticos e úteis. Artesãos especializados em construção e mineração, para melhorar a infraestrutura do território, especialmente as áreas de mineração e a construção do castelo. Em segundo lugar, ele solicitou provisões, diversas sementes e gado. Por fim, ele mencionou especificamente a pedra de sangue gotejante, um minério misterioso que podia testar se as pessoas tinham potencial para se tornarem cavaleiros. Parece que esse menino é muito mais inteligente do que eu imaginava. O Duque ergueu ligeiramente uma sobrancelha, e um leve interesse por esse filho, de quem quase se esquecera, surgiu em seu coração. Após ler o conteúdo da carta, o Duque Calvin bateu pensativamente na mesa. Algumas dificuldades recentes vieram à tona silenciosamente em sua mente. As recentes medidas do imperador contra a antiga aristocracia estavam se tornando cada vez mais severas, e o poder das 8 grandes famílias estava sendo enfraquecido uma a uma. Entretanto, novos aristocratas surgiam continuamente e a luta por interesses se tornava cada vez mais intensa. A situação política atual no Império de Ferro e Sangue era ainda mais imprevisível, e até ele próprio começava a sentir uma pressão sem precedentes. Talvez desenvolver a região norte fosse uma saída, pensou ele. É claro que era impossível para ele direcionar um apoio maciço para a região norte, mas utilizar o território onde Luís estava localizado para plantar uma semente na região norte não era uma má opção. Tendo compreendido tudo isso, o Duque Calvino ordenou a seu guarda: mandem Bradley vir aqui. Um instante depois, um mordomo idoso entrou no escritório. O Duque Calvino fez um gesto para que ele se sentasse, depois pegou a carta de Luís da mesa e a colocou lentamente na frente de Bradley. Esta é uma carta de Luís. O Duque Calvino fez uma pequena pausa, ele solicitou talento e recursos de mim, e após alguma reflexão, decidi apoiá-lo. Bradley assentiu seriamente, pegou a carta e a leu rapidamente. O Duque Calvin prosseguiu: você irá com a equipe para a região norte para investigar a situação específica da mina de medula mágica e verificar se o que Luís disse é verdade ou mentira. E você entende que a mina de medula mágica não pode ser facilmente descoberta. Sim, Duque, respondeu Bradley, sem reclamar de ter sido enviado para um lugar tão desolado. Além disso, darei a ele algum apoio limitado. Enviarei alguns artesãos e arquitetos experientes para ajudá-lo a melhorar a construção da cidade. Além disso, uma equipe de cavaleiros para ajudar Luís a aumentar seu poder de combate. E trazer fundos, provisões, ferramentas, sementes, gado e outros tipos de apoio. Essas coisas não são grande coisa, considere isso apenas como dar a ele uma oportunidade. O Duque Calvino ponderou por um momento e então prosseguiu: se ele conseguir administrar bem o território, a família aumentará o investimento. Se ele demonstrar qualquer incompetência, a família retirará imediatamente todo o apoio. Bradley, você é responsável pela vigilância secreta, garantindo que tudo esteja sob controle. Entendido, respondeu o velho mordomo Bradley com uma leve reverência. O Duque levantou-se e caminhou lentamente até a janela, olhando para o norte. Luís, espero que você não me decepcione, disse ele suavemente. Capítulo 31. Ataque inimigo. As ações de Bradley foram excepcionalmente rápidas. Assim que o Duque emitiu a ordem, ele não perdeu tempo em preparar sua partida para o território do norte. Em menos de um dia, ele liderou uma equipe de elite em uma jornada até o território do norte. A equipe era composta por 3 cavaleiros de elite, 10 cavaleiros formais e 30 cavaleiros aprendizes. Além disso, havia dezenas de artesãos experientes e qualificados em construção, mineração e fundição. Os suprimentos também eram excepcionalmente abundantes. Dezenas de carroças estavam completamente carregadas com farinha, carne seca e vegetais em conserva. Isso garantiu que, mesmo que as condições no território do norte fossem difíceis, eles pudessem suportar o período mais complicado. Além disso, sementes de diversas culturas resistentes ao frio foram cuidadosamente embaladas, juntamente com dezenas de animais adequados para sobreviver no território do norte. O gado chifre negro, as ovelhas adaptadas a climas frios e os cavalos de guerra resistentes ao frio foram cuidadosamente selecionados para se adaptarem ao ambiente rigoroso e coberto de neve. Havia também a pedra de sangue que gotejava e 3.000 moedas de ouro. O imponente comboio partiu da província de Sul do Inverno, iniciando a longa jornada até o território da Maré Vermelha, no território do norte. A manhã de Luís transcorreu como de costume. Ao acordar, ele abriu, como de costume, o sistema diário de informações. A tela foi atualizada com as informações de inteligência do dia, e ele rapidamente examinou cada entrada. Atualização diária de inteligência completa? Sob o comando do Duque Calvin, Bradley liderou o envio de suprimentos de ajuda e partiu para o território da Maré Vermelha. 2. Amanhã à noite, o Barão da Recuperação, Yoen Arvai, encontrará bandidos e será roubado ao passar pela fenda da Rocha Verde. 3. O servo Romeu e a nativa Julieta provaram secretamente o fruto proibido na fazenda. A primeira informação de hoje fez os olhos de Luís brilharem. Ele não esperava que a carta que escrevera ao velho mais cedo realmente funcionasse, fazendo perceber o potencial do território da Maré Vermelha e render moedas de ouro de verdade. Luís encarou o nome na mensagem, Bradley. O nome ecoou em sua mente por um instante.
Ele era um dos antigos administradores da família Calvin, muito respeitado dentro da família e quase uma figura central nos assuntos familiares. Luís não esperava que o Duque Calvino o enviasse desta vez, o que indica que o Duque valorizava muito o território da Maré Vermelha. Quanto aos suprimentos específicos que seriam trazidos, a inteligência não deu detalhes, mas certamente parecia ser uma quantidade substancial. Além disso, quando Bradley chegasse, ele também poderia ajudá-lo a lidar com algumas questões triviais no território, tornando o futuro de Louis muito mais fácil. Em seguida, ele viu a segunda informação. Isso fez com que Louis franzisse ligeiramente a testa, até mesmo um pouco chocado. Ele conhecia Yoen, que era um dos poucos amigos do dono original neste novo mundo. No Império de Ferro e Sangue, os descendentes de famílias poderosas tinham que passar por treinamento na capital imperial. O dono original era ostracizado por outros jovens nobres devido ao seu talento excepcional, enquanto Yoen era frequentemente ridicularizado por sua falta de jeito. Assim, os dois peixes podres frequentemente se reuniam. Yoen sempre o seguia silenciosamente chamando de chefe. Barão da Recuperação? O olhar de Louis se deteve inconscientemente nessas palavras, sentindo-se um tanto confuso. O pai de Yoen, o Conde Arvai, era um nobre em ascensão nos últimos anos. Embora sua família fosse muito rica, ele tinha apenas 2 filhos. De acordo com a Ordem de Recuperação do Território do Norte, Yoen não precisava vir a um lugar tão inóspito como o Território do Norte para recuperar território. No entanto, as informações de inteligência indicavam que ele era chamado de Barão da Recuperação, o que deixou Louis um tanto perplexo. E a notícia do ataque de Yoen o deixou inquieto. Os recursos no Território do Norte eram escassos e os bandidos sempre foram uma praga. Embora Yoen certamente contasse com a proteção dos cavaleiros, não era impossível que ele fosse capturado ou morto se não tomasse cuidado. Ao que tudo indica, ele também precisava ir até a Fenda da Rocha Verde para salvar pessoalmente a vida de Yoen, já que ele era um de seus poucos amigos. Quanto à terceira, Louis simplesmente se sentiu um pouco impotente. Os jovens de hoje em dia são realmente ousados, chegando até a cometer erros no campo. Mas como Lorde, ele não pretendia se intrometer em tais assuntos. Mais população no território da Maré Vermelha, na verdade, o beneficiaria. Após ler todas as informações de hoje, Louis convocou Lambert e ordenou imediatamente: reúna os cavaleiros, vamos para a Fenda da Rocha Verde. Lambert não perguntou mais nada, dando um tapinha rápido em sua couraça. Entendido, vou me preparar imediatamente. Antes que suas palavras se dissipassem, ele já havia se virado, caminhando rapidamente para fora para começar a reunir os homens. O vento noturno na Fenda da Rocha Verde era cortante, fazendo a fogueira crepitar, com suas chamas refletindo em um rosto redondo. Yoen Arvai estava envolto em uma capa de pele de Vison, segurando uma tigela de mingau de trigo fumegante. Ele parecia um gato gordo e fofo, e naquele momento estava tomando sopa e se gabando. Você sabia? Lá na capital imperial, aqueles jovens nobres, confiando no poder e na influência de suas famílias, eram completamente desrespeitosos com a lei. Oprimiam homens e mulheres. Qual foi o resultado? Não resolvemos todos esses problemas trabalhando juntos com o Louis? Yoen limpou a mancha de sopa do canto da boca com a manga e disse triunfantemente. Naquele dia, nós dois enfrentamos um pequeno grupo inteiro do Círculo Nobre, pelo menos uma dúzia de pessoas. Louis derrubou um deles com um soco, e eu não fiquei atrás. Peguei uma cadeira na hora e a quebrei, assustando tanto o outro lado que eles se mijaram de medo. É claro que Louis é feroz, mas isso se deve principalmente a mim. Sem mim, ele não teria durado tanto tempo. Sim, meu senhor é incrivelmente corajoso. Alguns cavaleiros presentes sorriram, tacitamente ocultando as afirmações exageradas de Yoen. Após um longo período de convivência, eles se acostumaram com Yoen, que gostava de se vangloriar de forma desajeitada. Eles mal conseguiam esboçar sorrisos respeitosos, mas seus corações estavam um tanto confusos. Este senhor, será que ele realmente conseguirá liderá-los para que se estabeleçam no território do norte? Eles já haviam percebido ao longo do caminho que Yoen não tinha muita noção da realidade da recuperação de território. Ele parecia acreditar que, com mais de 600 pessoas, o puro entusiasmo por si só seria suficiente para conquistar um espaço no território do norte. Mas eles entenderam que o ambiente no território do norte era muito mais brutal do que as nobres lutas no sul. Confiar apenas na lealdade e na coragem não seria suficiente para a sobrevivência. E como líder dessa equipe, Yoen não tinha qualquer vigilância. Ele chegou a dar instruções sobre os procedimentos de patrulhamento de forma casual, antes de continuar rindo e se gabando de seus feitos heróicos. Na opinião dele, com dezenas de cavaleiros e quase uma centena de soldados sob seu comando, como ele poderia encontrar problemas? Nesse instante, vários sons de assobios quebraram repentinamente o silêncio. Dezenas de virotes de besta jorraram de ambos os lados dos penhascos da fenda, as pontas girando no ar, carregando uma intenção assassina arrepiante, disparando com precisão em direção à equipe despreparada de Yoen. Baque! A garganta de um soldado foi perfurada, e ele se debateu antes de cair no chão, com sangue espirrando nas pedras perto da fogueira, manchando instantaneamente a área de vermelho. Logo em seguida, um som estrondoso e rápido irrompeu quando bandidos de capas brancas saltaram repentinamente dos 2 penhascos, como fantasmas na noite, investindo velozmente contra o acampamento. Ataque inimigo! Um grito agudo acabará de ser proferido quando um bandido, como um leopardo, saltou sobre o soldado que gritava, cortando-lhe a garganta com precisão usando sua adaga. O sangue espirrou e o grito cessou abruptamente. O acampamento mergulhou no caos. Capítulo 32. Matem todos. Apreendam a mercadoria. O líder dos bandidos rugiu brandindo seu longo sabre. Seus subordinados liberaram sua aura de batalha, avançando com moral elevada.
Entretanto, os escravos e servos gritaram de terror, largando suas rações ressecadas e ferramentas e se dispersando em todas as direções. Os soldados desembainharam freneticamente suas armas, tentando organizar uma defesa, mas a chuva de flechas não cessava. Alguns foram atingidos no ombro antes mesmo de conseguirem erguer seus escudos, desabando com gritos de agonia. Yoin acordou sobressaltado, sua tigela caindo no chão e se estilhaçando. Ele olhou ao redor para o caos com o rosto tomado pelo terror, sem saber o que fazer. Ele estava apenas se gabando e tomando mingau, quando de repente foram emboscados por bandidos. Os cavaleiros protegeram Yoin rapidamente, desembainhando suas espadas para enfrentar o inimigo. Uma aura de batalha branco-prateada reluzia em suas lâminas, e seus cavalos de guerra empinaram, investindo ferozmente contra os inimigos. Envolver. 2 cavaleiros suportaram o impacto principal do ataque, sua aura de batalha irrompendo. As lâminas de suas espadas brilhando fracamente enquanto golpeavam os bandidos que avançavam. A energia afiada da espada cortou diretamente as 2 figuras que se aproximavam, lançando-as para longe, com sangue espirrando na trilha lamacenta da montanha. No entanto, esses bandidos não eram inimigos comuns, a maioria deles eram berserkers que haviam cultivado uma aura de batalha. Um corpulento líder bandido brandiu seu grande machado, uma aura de batalha azul escura girando ao seu redor, desferindo um golpe com imensa força. Ele derrubou um cavaleiro e seu cavalo no chão. O cavalo de guerra relinchou de agonia, rachaduras apareceram na armadura do cavaleiro e sangue escorreu de seus lábios. Assim, ambos os lados estavam totalmente envolvidos em uma luta brutal. A luz da aura da batalha tremeluzia continuamente na noite, iluminando rostos injetados de sangue. Yoin tentou se acalmar e dar ordens, mas a situação já estava fora de controle. Embora os cavaleiros fossem bravos, sua coordenação era precária e eles estavam em menor número. Foram rapidamente dizimados pelos bandidos. Caramba! Yoin assistiu impotente enquanto seu cavaleiro era derrubado pelo machado do líder dos bandidos, que então investiu contra ele. Seu coração estremeceu violentamente. O que está acontecendo? Por que esses bandidos são tão fortes? Seus ataques foram rápidos, sua coordenação impecável e seu objetivo extremamente claro. Chefe, esse garoto parece valioso, gritou um bandido em voz alta. Deveríamos ficar com ele para pedir resgate? Mantê-lo aqui para quê? O líder dos bandidos bufou friamente. As ordens superiores são para trazê-lo de volta para ser abatido em sacrifício. Ao ouvir isso, Yoin entrou em pânico total. Será que sua gloriosa jornada terminaria ali, assim como havia começado? Bum! De repente, um estrondo alto ecoou da trilha na montanha ao longe. Logo em seguida, o som pesado de cascos, acompanhado de rugidos ensurdecedores, aproximou-se rapidamente. Cobrar. Yoin ergueu subitamente os olhos e viu um grupo de cavaleiros totalmente armados avançando em direção ao campo de batalha, vindos da trilha na montanha próxima. Como uma lança de trovão, eles penetraram ferozmente no campo de batalha. Yoin avistou imediatamente Lui comandando tudo por trás, seus cabelos negros esvoaçando ao vento. Lui surgiu como um herói lendário, pisando em nuvens de 7 cores, deixando Yoin tão emocionado que ele chorou. Chefe, você está aqui? Yoin gritou com toda a sua força na direção de Lui. Luiz o ignorou com o olhar fixo no inimigo. Com uma única ordem, determinou: ataquem. O esquadrão de cavaleiros liderado por Lui era completamente diferente da equipe de Yoin. Eles haviam passado por um longo treinamento e agora se coordenavam perfeitamente. Também haviam preparado uma emboscada, não se precipitando para o resgate, mas esperando até que o inimigo baixasse a guarda e seu próprio lado estivesse em maior perigo antes de atacar. Eles desferiram o golpe mais fatal contra os bandidos. Matar. Os cavaleiros liberaram toda a sua aura de batalha, investindo no campo de batalha como um trovão. Dezenas de cavalos de guerra varreram a área, e em meio ao choque de lâminas e espadas, o sangue jorrou. Parem-nos! Assim que um bandido ergueu sua arma, uma longa lança, ardendo em aura de batalha, voou de longe, atravessando seu peito e prendendo-o ao chão. Então, Lambert atacou com a energia de sua espada, derrubando 3 ou 4 bandidos. Seus corpos capotaram no ar e, quando atingiram o chão, estavam completamente ensanguentados. Os bandidos responderam precipitadamente, alguns sem sequer terem tempo de concentrar sua aura de batalha antes de serem sucessivamente abatidos. Os bandidos restantes entraram em pânico total. Tentaram escapar, mas se viram cercados pela cavalaria. Alguns bandidos conseguiram escapar por acaso, mas a velocidade dos cavalos de guerra superava em muito a deles. Após apenas alguns passos, foram atravessados pelas costas por longas lanças, caindo no chão sem vida. Os cavaleiros não se envolveram em nenhum momento com os bandidos. O ímpeto de sua carga a cavalo não diminuiu. A cada golpe de espada e a cada estocada de lança, um bandido caía. Eles não estavam lutando, estavam colhendo. Colhendo como a morte. Caramba! O único líder bandido que ainda possuía alguma força rugiu, uma aura de batalha azul escura pulsando violentamente enquanto ele brandia seu grande machado com ferocidade. No entanto, vários cavaleiros avançaram rapidamente, suas longas espadas cruzando-se para bloquear seus movimentos, e seus escudos atingindo seu corpo com força, forçando-o a recuar meio passo. No instante seguinte, uma luz fria brilhou e uma lâmina afiada rompeu sua aura de batalha, espalhando sangue. Os olhos do líder dos bandidos se arregalaram, incrédulo com seu destino, e ele finalmente desabou fraco. Após a morte do líder dos bandidos, eles ficaram sem forças para resistir. A batalha terminou incrivelmente rápido, e Yoin chegou a sentir como se o pesadelo de agora a pouco fosse apenas uma ilusão. Louis estava sentado em seu cavalo, seu olhar percorrendo friamente os arredores.
Os bandidos dispersos haviam sido completamente eliminados. Restavam apenas cerca de 20 prisioneiros, amarrados no chão com ferimentos de gravidade variada, mas suas expressões ainda estavam repletas de ódio. Lambert deu um passo à frente e sussurrou: está confirmado, todos eles são membros dos Jurados da Neve. Com a pele arrepiada, Louis já tinha ouvido falar do nome dessa organização. Uma organização rebelde originária da região da Neve, no norte. Seus ancestrais foram guerreiros da Terra da Neve até que o exército imperial conquistou o norte, destruiu sua corte real e matou sua família real. Os descendentes sobreviventes se esconderam na mata, acumulando forças e jurando que um dia sua dívida de sangue seria paga. Então eram eles. Louis assentiu pensativamente e caminhou lentamente em direção aos prisioneiros. Quando o grupo o viu se aproximar, uma raiva ardente se acendeu em seus olhos. Cães do Império. Um dia, todos vocês pagarão sua dívida de sangue. Matem-nos, e um dia vocês serão enterrados nesta terra. Invasores, que vocês não tenham uma morte digna. Os olhos de um dos prisioneiros eram ferozes, e ele cuspia maldições cheias de ódio. Depois, de repente, lançou um bocado de catarro sanguinolento em direção a Louis. O cavaleiro ao lado dele enfureceu-se, deu-lhe um pontapé e encostou a espada ao seu pescoço, gritando: presunçoso. Mas mesmo assim, esses cativos ainda os encaravam com ódio profundamente gravado nos olhos, sem demonstrar qualquer sinal de submissão. Louis observou a cena se desenrolar em silêncio. Essas pessoas eram bandidas há muito tempo e estavam profundamente enraizadas no ódio. Não podiam ser facilmente domesticadas ou reformadas. Mantê-los em cativeiro só transformaria o processo em uma bomba relógio. Então ele não hesitou mais, acenou calmamente com a mão e disse indiferentemente: executem todos eles. Os soldados obedeceram à ordem, arrastando os prisioneiros um a um para o lado. Lâminas reluziram e sangue espirrou no chão lamacento. Capítulo 33. Castigado pela neve. Louis observava os jurados da neve sendo arrastados para a execução à distância, enquanto Yoen tagarelava ao seu lado. O rapaz estava agora cheio de admiração, com os olhos brilhando como os de um cachorrinho ao ver seu dono, circulando Louis como se estivesse abanando o rabo. Yoen sorriu subservientemente: chefe, se não fosse por você desta vez, eu provavelmente teria perdido a vida para esses bandidos. Você é realmente meu segundo pai e mãe. Lá na capital imperial, eu sabia que você não era uma pessoa comum, e agora você é realmente tão incrível. Menos bajulação. Louis olhou para ele franzindo a testa. Por que você está aqui? Não vim para ser um lorde pioneiro, disse Yoen com ar de superioridade. Louis olhou para ele com certa confusão. Considerando seu histórico, você não deveria ter sido enviado para a região norte. Yoen fez beicinho e respondeu como se fosse óbvio: eu me candidatei voluntariamente para vir. Louis ficou sem palavras, sem saber se tinha entendido direito. De qualquer forma, os benefícios da minha família não me alcançariam. Então é melhor eu fugir para bem longe, disse Yoen, dando de ombros casualmente. Além disso, você também está aqui, então imaginei que seguir o chefe seria melhor do que ser um filho caçula chato em casa. Seu pai concordou? Claro que não. Mas eu submeti voluntariamente uma candidatura pioneira, e o imperador a aprovou muito rapidamente. Yoen bufou orgulhosamente: agora não posso mais faltar. Louis ficou em silêncio por um momento. Ele se ofereceu para vir para a região norte, que outros evitavam. Já escolhi meu território ao lado do seu, então, no futuro, nós irmãos dominaremos juntos a região norte, impedindo que aqueles que nos desprezam nos alcancem. Yoen deu um tapinha no ombro dele, sorrindo enquanto se inclinava para mais perto. Isso divertiu Louis, que balançou a cabeça e perguntou: muito bem, então, quantos recursos e quantas pessoas você trouxe? Você me subestima, como eu poderia não estar preparado? Yoen deu um tapinha na barriga redonda, parecendo confiante. Mais de 600 pessoas, incluindo artesãos, soldados e servos, basicamente autossuficientes, e o velho enviará mais depois. Então ele olhou para a esquerda e para a direita, inclinou-se para mais perto de Louis e sussurrou: e eu também tenho 4.000 moedas de ouro. Louis ficou atônito, sentindo instantaneamente como se tivesse sido atingido por um raio. 4.000. Isso era 10 vezes a fortuna atual de sua família. Verdadeiramente digno de ser um nobre recém-rico, exclamou Louis, sem conseguir conter a exclamação. Yoen deu uma risadinha, claramente muito orgulhoso de sua riqueza. Ele tirou uma pesada bolsa dourada e a jogou na mão de Louis com um baque. São apenas uma pequena lembrança, chefe. Você precisa aceitá-las, senão eu vou me sentir mal. Louis olhou para o grande saco de moedas de ouro, que ele estimou conter mais de 50, com um leve escárnio na boca, e olhou para Yoen. Você me toma por um mercenário? Não diga isso. Isso é o meu respeito por você, chefe. Yoen gesticulou repetidamente com as mãos, com o rosto sério. Você salvou minha vida. O que são essas moedas de ouro? Louis suspirou impotente, mas mesmo assim aceitou as moedas de ouro, pois de fato estava um pouco sem dinheiro naquele momento. Então por que você não vem primeiro à minha casa para uma boa refeição? Yoen acenou com a mão. Ainda não, preciso primeiro acomodar meu povo. Certo, venha quando terminar. Em seguida, Louis conversou mais um pouco com Yoen antes de se preparar para liderar sua equipe de volta ao território da Maré Vermelha. Yoen estava em frente ao acampamento, acenando e rindo. Chefe, se cuida. Vou te procurar para tomar um drink quando eu estiver instalado. Louis olhou para trás, sorriu, não disse mais nada e partiu a cavalo com seus cavaleiros. Yoen observou-os partir. Só quando as figuras da equipe desapareceram na trilha da montanha é que ele desviou o olhar e gritou, entusiasmado, para seus cavaleiros: a toda velocidade em direção ao nosso território, que a nossa conquista comece. Os cavaleiros entreolharam-se e só puderam concordar com relutância. O vento gélido uivava, e o acampamento escondido dos Jurados da Neve estava aninhado entre as montanhas da região norte.
Vários nobres do Império Sangue de Ferro foram pendurados de cabeça para baixo em um altar estranho, contorcendo-se de dor. Suas bocas estavam amordaçadas com trapos, permitindo-lhes apenas olhar em desespero, seus corpos marcados por vários ferimentos visíveis. O sangue escorria das feridas, fluindo lentamente pelas suas faces até o altar esculpido com estranhas runas. Antigo Deus do abismo gélido, por favor, conceda-nos a bênção da vingança. O sacerdote entoou em voz baixa. De repente, um som nauseante baixo, como se algo estivesse se contorcendo, veio do subsolo, aparentemente em resposta ao apelo do padre. Imediatamente em seguida, um frio cortante emanou da fissura. Os cadáveres no altar começaram a definhar rapidamente, sua carne aparentemente devorada por uma presença invisível. Os olhos dos nobres estouraram, sangue jorrou de seus 7 orifícios, transformando-os em restos mortais ressequidos. Shiro, de pé no alto, olhava indiferente para tudo no altar com um rosto inexpressivo. Seu olhar recaiu sobre a poça de sangue, como se, através dela, ele visse sua mãe estendida em uma poça de sangue muitos anos atrás. 40 anos atrás, a cavalaria do Império Sangue de Ferro devastou sua terra natal e incendiou sua corte real. Ele, ainda menino, se encolhia nas sombras, só podendo observar sua mãe sendo arrastada por soldados e empalada por uma espada, com os olhos cheios de ressentimento e dor. Ao pensar nisso, as pontas de seus dedos se contraíram ligeiramente, e uma intenção assassina surgiu. O ancião Grom caminhava lentamente, envolto em um pesado manto de pele de animal cinza, com profunda preocupação escondida em seus olhos nublados. Shiro, uma equipe ainda não retornou. Sua voz demonstrava inquietação. O olhar de Shiro voltou-se do altar, e ele disse em voz baixa, eu sei. O ancião Grom ficou em silêncio por um momento, mas finalmente falou, se isso continuar, eventualmente teremos problemas. Shiro lançou-lhe um olhar frio, olho por olho, dente por dente. Grom suspirou e sussurrou, aquela bruxa bárbara do norte tem más intenções, ela está apenas usando nosso ódio para abrir caminho para sua tribo. O olhar de Shiro era frio, sua voz baixa, se ela puder nos dar armas, nos dar uma chance de vingança, então o que importa? Então, o que ganhamos com isso? Só vejo nossos guerreiros diminuindo aos poucos. Grom bateu seu cajado com força, num tom incomumente áspero. Chega! O rosto de Shiro escureceu. Grom queria dizer mais alguma coisa, mas Shiro já havia acenado com a mão, dizendo friamente, levem-no embora. 2 guerreiros jurados pela neve avançaram imediatamente, agarrando firmemente os braços de Grom e arrastando-o para trás. Grom não resistiu, apenas olhou profundamente para Shiro, finalmente zombando. Você vai se arrepender disso. Shiro não olhou para ele novamente, voltando seu olhar para a fogueira que se extinguia gradualmente. Os momentos finais de sua mãe ressurgiram diante de seus olhos. Sangue, gritos, os sorrisos frios dos soldados imperiais. Sangue por sangue. Ele murmurou novamente, sua voz tão baixa quanto o vento gélido. O fogo se extinguiu completamente e os olhos de Shiro também se perderam na noite. Capítulo 34. Secretária de cabelos brancos. Sif estava um pouco nervosa. Hoje era seu primeiro dia de trabalho como secretária do Lorde da Maré Vermelha. Ela não tinha muito afeto por Louis, chegando até a demonstrar um certo receio. Aos olhos dela, esse lorde era apenas um nobre imperial envolto em uma fachada gentil, fundamentalmente indistinguível dos vis-nobres do Império Sangue de Ferro. Ela chegou ao quarto do senhor pontualmente, e o que viu foi uma figura cultivando a terra com as pernas cruzadas. Louis estava utilizando sua técnica de controle da respiração para cultivar seu ki de batalha. Essa foi a segunda vez que ela viu o jovem lorde, mas, em comparação com o primeiro encontro na enfermaria, desta vez ela o observou com mais atenção. Seus traços eram distintos, seu físico esguio, e uma expressão calma permeava suas sobrancelhas. Ele não era como aqueles nobres de vestes luxuosas e corpos inchados. Em vez disso, assemelhava-se a um erudito, exalando até mesmo uma calma e concentração serena enquanto cultivava. De fato, esse temperamento tornou difícil para Sif, por um momento, associá-lo aos astutos nobres imperiais que ela tinha em mente. Mas ela rapidamente reprimiu seus pensamentos. Aquele sujeito provavelmente estava apenas fingindo. Se ele fosse realmente tão diligente, sua força não deveria ser tão baixa. Quando seu cultivo terminou, Louis abriu os olhos e a viu imediatamente. Você chegou bem cedo, disse Louis com um sorriso tranquilo. Sif assentiu com a cabeça, permanecendo em silêncio. Hoje, ela vestia uma jaqueta de couro simples, produzida por uma oficina artesanal, o que lhe conferia um ar competente e elegante. Louis lançou-lhe um olhar casual, pensando que se os suprimentos no norte não fossem tão escassos, equipá-la com um uniforme de empregada doméstica também seria uma boa ideia. Mas depois reconsiderou pensando, deixa pra lá, ainda está bastante frio. Além disso, ele não tinha o hábito de ser servido, e não havia jovens criadas que o servissem especificamente em todo o território da Maré Vermelha. Apenas uma tia responsável por limpar os quartos e lavar as roupas. Não estou te culpando, é só que tenho treino de espada mais tarde, então o trabalho formal não começará antes de 1 hora, explicou Louis. Sif apenas acenou com a cabeça novamente, sem dizer mais nada. Então Louis saiu da sala e começou seu treino diário de espada com Lambert. Durante o treinamento, Lambert empunhou sua espada com firmeza, seus ataques ferozes, cada golpe preciso e poderoso. Louis, por outro lado, focava mais na técnica, confiando em um jogo de pés flexível para esquivar e buscar oportunidades de contra-ataque. Você precisa melhorar o jogo de pés, lembrou Lambert em voz grave, antes de desferir um golpe certeiro. Louis desviou-se rapidamente, escapando por pouco, mas Lambert mudou de posição com extrema rapidez, desferindo um golpe horizontal com a espada. Isso obrigou Louis a erguer a espada para bloquear o golpe, e o impacto imenso o fez recuar vários passos, com o braço ligeiramente dormente. Sif observava de lado, avaliando secretamente. A força de Lambert é consideravelmente maior que a minha. E a esgrima de Louis era razoável, mas apenas razoável. Só um exibido, pensou ela.
Mas então ela percebeu que não importa o quanto Lambert atacasse, Louis nunca relaxava, sempre encarando o desafio com seriedade. De novo? Perguntou Lambert. Claro, disse Louis, enxugando o suor da testa e reposicionando-se em sua postura de espada. Se franziu ligeiramente a testa. Aquele sujeito não parecia estar fazendo nada de forma superficial, mas sim demonstrando um esforço genuíno para melhorar. Aprender esgrima era a lição diária obrigatória de Louis. Desde que chegará ao território da Maré Vermelha, ele pedia a Lambert que lhe ensinasse esgrima por 1 hora todos os dias. Assim, o treino de espada, repleto de choques e ajustes contínuos, durou 1 hora. Louis embainhou a espada, soltou um longo suspiro e enxugou o suor da testa com as costas da mão, revelando um sorriso alegre. Sif olhou de soslaio. Aquele cara era realmente um tanto bonito. Vamos lá, vamos começar um dia de assuntos do Lorde, disse Louis, olhando para ela com um tom mais relaxado. Não fique tão nervosa. O trabalho de uma secretária é, na verdade, bastante simples. Ele mencionou alguns pontos-chave de forma casual e, por fim, resumiu. Hoje sua principal tarefa é me acompanhar em meus passeios e registrar meu trabalho do dia. Sif assentiu com a cabeça, respondendo fracamente, entendido. E o primeiro ato de Louis como Lorde foi inspecionar o treinamento dos soldados no campo de treinamento. 120 soldados formaram um quadrado, correndo ao redor do campo em uma imponente procissão. Seus passos eram uniformes e, embora estivessem ofegantes, ninguém gritou de exaustão. Últimas 5 voltas. Acelere. Mova-se. Mais rápido. Mais rápido. Você não comeu o suficiente? Continue. Continue correndo. Você é capaz de muito mais. O instrutor dos cavaleiros corria ao lado deles, gritando slogans sem parar. Esse método de treinamento era completamente diferente dos métodos de treinamento em outros territórios nobres do Império Sangue de Ferro. Outros nobres, no máximo, possuíam treinamento em força física e habilidades individuais com armas brancas. Isso dependia do método tradicional de ensino entre mestre e aprendiz. Mas o treinamento era frequentemente disperso e a formação dos soldados era muitas vezes muito frágil. Isso fez com que soldados comuns se tornassem bucha de canhão para os cavaleiros de linhagem sanguínea no campo de batalha. Mas Louis compreendeu que aquele era um mundo de pouca magia. Nem mesmo os cavaleiros lendários mais fortes conseguiam atravessar 2.600 armaduras inimigas com uma única espada. O cavaleiro aprendiz mais comum, ao enfrentar soldados bem treinados, conseguia lutar no máximo contra 10, o equivalente a 2 mestres de artes marciais. No entanto, treinar um deles era 100 vezes mais difícil do que treinar um soldado comum do sexo masculino. Portanto, Louis, com base no conhecimento adquirido em sua vida anterior, projetou um sistema de treinamento mais sistemático. Treinamento puramente padronizado, com foco no trabalho em equipe e na capacidade de reação rápida dos soldados, e especialmente enfatizando a adaptabilidade no campo de batalha. Embora esses soldados não possuíssem kit de batalha, ele acreditava que após esse tipo de treinamento, eles poderiam se tornar uma força de combate completamente eficaz. Atenção! Os soldados pararam abruptamente, virando-se para frente. Louis caminhava lentamente, exalando uma aura inerente de autoridade em cada movimento, fazendo com que todos os soldados se endireitassem involuntariamente. Bom dia, senhor! Gritaram os soldados em uníssono, com vozes ensurdecedoras. Louis assentiu levemente com a cabeça em tom calmo. Você trabalhou muito. Não estamos cansados. A resposta deles foi firme e clara. Esses soldados eram submetidos a uma série de exercícios diários, incluindo treinamento físico, formações e simulação de combate. Embora o volume de treinamento tenha aumentado, ninguém reclamou. Porque eles comiam bem, vestiam-se com roupas quentes e Lord Louis lhes havia demonstrado um respeito sem precedentes. Cada um deles se lembrava da bondade do Senhor em seus corações. Louis examinou o grupo, seu olhar pousando em alguns soldados cujos movimentos não eram convencionais, no campo de batalha. Essa lentidão custaria a cabeça de vocês e de seus camaradas. Aqueles poucos soldados imediatamente começaram a suar frio, baixando rapidamente a cabeça e concordando. Corra mais 5 voltas. Sim. Os soldados se viraram sem hesitar e continuaram correndo, com passos mais firmes. Sif ficou parada, observando os soldados correrem em perfeita sincronia, um sentimento complexo crescendo em seu coração. Ela não compreendeu totalmente o significado desse treinamento, mas ela podia sentir claramente que o respeito dos soldados por Louis era genuíno. Embora Louis não gritasse ordens nem fizesse gestos exagerados, cada palavra que ele pronunciava fazia com que os soldados obedecessem sem hesitar. Esse jovem lorde parecia ser realmente diferente dos nobres comuns. Capítulo 35 – Grande desenvolvimento da pesca e da agricultura. Após sair do campo de treinamento, Louis caminhou por uma trilha de terra com Sif, quando de repente parou e caminhou em direção a uma casa de madeira simples, porém limpa. Vou entrar e dar uma olhada, disse ele, empurrando a porta. Lá dentro, a luz era fraca e o ar estava impregnado com um leve aroma de ervas. Um cavaleiro jazia numa cama de madeira encostada à parede, o rosto ainda pálido, mas muito melhor do que há alguns dias. Ele era Sir Javier, o cavaleiro que ficou ferido na batalha contra os gigantes de gelo alguns dias atrás. Ao ver Louis entrar, ele instintivamente tentou se levantar e saudá-lo, mas Louis o impediu gentilmente de se levantar. Não se mexa, disse Louis franzindo a testa. Seu ferimento ainda não está totalmente curado. Javier esboçou um sorriso um tanto constrangido. Meu Deus, estou muito melhor. Não se esforce demais, disse Louis, puxando uma cadeira próxima e sentando-se. O que o médico disse? Agora está estável, mas a recuperação levará algum tempo, disse Javier, baixando a cabeça, mas parecendo um pouco relutante. Desculpe por tê-lo preocupado. Já é uma grande vitória que você tenha voltado vivo, suspirou Louis suavemente. Não se preocupe, encontrarei uma poção adequada o mais rápido possível para ajudá-lo a recuperar seu cultivo rapidamente.
Obrigado, jamais esquecerei sua bondade, meu senhor. Assim que me recuperar dos meus ferimentos, continuarei a servir o território da Maré Vermelha. A voz de Javier estava ligeiramente embargada, e suas palavras transbordavam lealdade. Sif ficou de lado, observando a cena com uma onda de emoção se formando em seu coração. Inicialmente ela pensou que Louis estava apenas encenando, fazendo um trabalho superficial. Mas ao ver a lealdade genuína nos olhos do cavaleiro ferido, ela hesitou um pouco. Não fale como se fosse uma despedida, Louis riu baixinho, levantou-se e deu um tapinha no ombro dele. Descanse bem e não volte correndo para pagar mico. Antes de partir, ele também disse aos guardas para cuidarem bem dele, fazendo Javier se emocionar novamente. Após se despedir de Javier, Louis levou Sif para o leste, em direção à margem do rio. A luz da manhã espalhava-se sobre a água, criando ondulações cintilantes, e vários barcos de pesca estavam ancorados tranquilamente na costa, com os pescadores ocupados organizando suas redes, ocasionalmente acompanhados por risadas calorosas. Louis olhou em volta. O desenvolvimento da pesca havia entrado em uma fase estável, e o número de barcos de pesca havia aumentado ligeiramente em comparação com o início, mas a colheita não era tão abundante como antes. Ele não ficou surpreso com isso, foi precisamente o resultado de suas ações deliberadas. Para evitar a sobrepesca e garantir a reprodução contínua dos peixes, ele ordenou o aumento do tamanho das malhas das redes de pesca para permitir que os peixes jovens escapassem. Ao mesmo tempo, a pesca tinha de respeitar períodos fixos e incluía uma época de defeso, permitindo que o rio e as populações de peixes se recuperassem, garantindo o desenvolvimento sustentável da pesca. O guarda-pesqueiros Luke viu Louis e rapidamente caminhou até ele, com um leve ar de bajulação no rosto. Louis assentiu levemente com a cabeça, seu olhar percorrendo o rio. Como está o progresso da aquicultura? Começamos a fazer experiências, disse Luke, dando um tapinha no peito. Selecionamos várias espécies de peixes adaptadas a águas frias e estamos tentando a reprodução em sistema semifechado, disse ele, entusiasmado, apontando para as jangadas na água. Ainda é a visão de futuro de meu senhor, considerando o desenvolvimento a longo prazo para nós desde cedo, caso contrário, em poucos anos, todos os peixes teriam desaparecido. Você se saiu bem, elogiou Louis casualmente. Lucas sorriu imediatamente, acenando repetidamente com as mãos e dizendo, de jeito nenhum, tudo isso se deve à sábia liderança do meu senhor. Louis deu uma risadinha discreta, sem responder. Sif observava a cena de lado, fazendo beicinhos secretamente. Ela zombou dessa bajulação ao sábio Lorde, mas teve que admitir que o povo do território da Maré Vermelha realmente confiava nele. Louis olhou para Sif, os cantos da boca ligeiramente curvados para cima, plenamente consciente de seus pensamentos íntimos, mas preguiçoso demais para explicar qualquer coisa. Vamos lá, disse Louis, caminhando em direção às terras agrícolas do território da Maré Vermelha. Os vastos campos estendiam-se sob a luz da manhã, os talos de centeio estavam visivelmente mais grossos, as folhas verde escuras balançavam suavemente na brisa. A folhagem da batata estava viçosa e os nabos também cresciam bem, um cenário de vida vibrante. O agente de assuntos agrícolas Mick liderava um grupo de agricultores em uma patrulha pelos campos. Ao ver Louis, ele avançou rapidamente, sacudiu a poeira das mãos com palmas e exibiu um sorriso simples no rosto. Daqui a cerca de 10 dias, os nabos estarão prontos para a colheita. O centeio está crescendo bem e não há problemas com as batatas, então devemos ter uma boa colheita. Mick disse para Louis, com um toque de orgulho na voz. Louis assentiu com a cabeça, seu olhar percorrendo os campos, notando que os sulcos estavam cuidadosamente dispostos e o solo estava úmido, claramente bem cuidado. Muito bem, Mick elogiou ele. Mick ficou paralisado por um instante, depois seu sorriso se alargou ainda mais com um toque de empolgação. Ele cerrou os punhos, como se quisesse reprimir a alegria que sentia, mas um sorriso não pôde deixar de escapar dos cantos da sua boca. Ele devia sua posição atual inteiramente a esse jovem lord. No passado ele era apenas um escravo trabalhando nos campos, sem sequer o direito de olhar para um nobre. Mas Louis não apenas lhe concedeu a liberdade, como também o colocou no comando de todas as terras agrícolas do território da Maré Vermelha, transformando-o de um humilde escravo em um supervisor agrícola. Agora seu maior objetivo nesta vida era fazer o possível para melhorar a agricultura do território da Maré Vermelha, para que esta terra alimente mais pessoas e torne este território mais próspero do que qualquer outro lugar. Meu senhor, não o decepcionarei, disse Mick solenemente, com a voz tremendo ligeiramente. Louis sorriu levemente e deu um tapinha no ombro dele. Continue com o bom trabalho. Então ele olhou para Mick, que estava radiante, lembrando-se de algo de repente, e ergueu uma sobrancelha perguntando, como está sua vida de casado? Ainda está se acostumando? Mick ficou paralisado por um momento, então seu rosto envelhecido corou e ele gaguejou, gesticulando com as mãos. Dedo que o senhor está falando, meu senhor? Não me provoque. Louis riu gostosamente e deu um tapinha no ombro dele. Mesmo assim, você precisa ser um pouco mais moderado. Não quero que você fique tão cansado a ponto de não conseguir se levantar um dia. Os fazendeiros vizinhos também riram, e o ambiente imediatamente ficou muito mais descontraído. Desde a manhã até agora, aos olhos de Sif, Louis havia se transformado gradualmente de um nobre astuto em um líder que se preocupava com seu território. Era acessível e possuía autoridade. Se ele era sincero ou fingia, pelo menos seu povo o amava e respeitava de verdade. Ela estava um tanto preocupada que se todos os territórios do norte se desenvolvessem de forma constante como o território da Maré Vermelha, a tribo Lua Fria enfrentaria uma ameaça significativa. Mas aí ela pensou, e se houver uma ameaça? Esses foram os traidores que mataram a família dela, é melhor que morram. Sif interrompeu seus pensamentos e olhou para Louis, que não estava muito longe. O homem estava de pé no campo, conversando casualmente com fazendeiros e escravos, com um tom de voz descontraído e um toque de divertimento preguiçoso nos olhos.
Com a brisa suave, seus cabelos negros ondularam levemente, silhuetando-se contra a luz do sol, e seu perfil se destacou de forma excepcional. Sif, por algum motivo, se viu perdida em pensamentos. Capítulo 36. Esmagando o dragão com uma pedra. Após deixarem a fazenda, Louis inclinou-se misteriosamente para mais perto de Sif, baixando a voz e dizendo: Vamos, vou te levar para comer algo gostoso. Sif olhou para ele confusa, mas mesmo assim o seguiu. Eles chegaram a uma pequena oficina, onde o ar estava impregnado com um leve aroma adocicado. Dentro da oficina, uma mulher de meia-idade estava concentrada em mexer a cauda na panela. Seu nome era Doris, uma refugiada que havia seguido Louis até o território do norte. Há alguns dias, Louis descobriu através do sistema diário de informações que ela era habilidosa na produção de açúcar. Então ele providenciou especificamente para que algumas pessoas a ajudassem a coletar seiva de bétula e tentar fazer açúcar de bétula. O primeiro lote de açúcar já havia sido produzido, e hoje era o dia de ferver o segundo lote. Do lado de fora da oficina, os trabalhadores coletavam sistematicamente a seiva da floresta de bétulas. Eles perfuraram buracos nos troncos das árvores a cerca de 1 metro do chão e, em seguida, inseriram cuidadosamente tubos, permitindo que a seiva transparente fluísse lentamente para baldes de madeira. Não se pode colher muito de cada árvore por dia, não mais do que meio balde, senão a árvore fica prejudicada. Instruiu Doris aos trabalhadores enquanto estavam ocupados. Lembrem-se de tampar os buracos nas árvores depois de colher, uma rolha de madeira serve. A cauda fervia em fogo brando, e a doçura no ar se intensificava. Oh, meu Deus! Doris ergueu os olhos e viu Louis, um sorriso surgindo em seu rosto. Você chegou na hora certa. O açúcar feito ontem esfriou e já pode ser consumido hoje. Louis sentiu o aroma doce no ar e os cantos de sua boca se curvaram para cima. Então, hoje eu realmente terei uma grata surpresa. Doris pegou um pedaço de açúcar de bétula dourado e translúcido de uma bandeja de madeira próxima e entregou a Louis. Louis jogou o objeto na boca casualmente, mastigou-o e exclamou: está muito gostoso. Então, casualmente, ele pegou outro e ofereceu a Sif. Experimente um pouco também. Sif franziu a testa, não pegando o doce imediatamente, mas encarando-o com cautela. Ela nunca tinha visto uma comida tão estranha e até se perguntou se Louis não teria colocado veneno nela. Louis sorriu ao ver a reação dela, jogando deliberadamente o que tinha na mão na própria boca e mastigando-o com um estalo. Viu? Não está envenenado. Só então Seth pegou o doce com cuidado e, após uma ligeira hesitação, o colocou na boca. Uma doçura espalhou-se instantaneamente pela sua boca, trazendo consigo uma fragrância amadeirada única, um sabor que ela nunca havia experimentado antes. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e a indiferença em seu rosto desapareceu por um instante, mas ela rapidamente a disfarçou. Então ela engoliu como se nada tivesse acontecido, assentindo levemente com a cabeça. Está tudo bem. Mas a leve curvatura ascendente de seus lábios ainda revelava um pouco de seus verdadeiros sentimentos. Louis viu tudo claramente, não conseguiu conter o sorriso e imediatamente pegou um pequeno saco de açúcar, enfiando na mão dela. Pegue se quiser. Sif apertou o saco de açúcar, olhou para baixo sem dizer nada, mas suas orelhas ficaram vermelhas discretamente. Então Louis acenou para Doris com satisfação. O sabor está bom, melhor do que eu imaginava. Você se saiu muito bem, continue produzindo mais. O rosto de Doris se iluminou com um largo sorriso ao ouvir o elogio. Sim, meu senhor, certamente trabalharei arduamente. No entanto, Louis logo se deu conta de um problema. A seiva de bétula só pode ser coletada durante algumas poucas semanas na primavera. Após esse período, o fluxo de seiva cessa. Que pena, suspirou ele levemente, o período de coleta é muito curto, então não pode ser desenvolvido em uma indústria especializada para venda. Doris também suspirou com certo pesar. Sim, afinal, daqui a pouco, a seiva não será mais coletada. Louis acariciou o queixo, ponderando por um momento. No entanto, já que é possível produzir açúcar de bétula, podemos tentar plantar árvores frutíferas no futuro para ver se também é possível produzir açúcar de frutas. Meu senhor é realmente muito inteligente. Se conseguirmos cultivar bons frutos, talvez possamos produzir mais tipos de açúcar. Doris assentiu com entusiasmo ao ouvir isso. Vamos com calma, disse Louis casualmente. Quando as condições permitirem no futuro, pediremos aos artesãos que tentem construir uma refinaria de açúcar. Os olhos de Doris estavam cheios de determinação. Obrigada, meu senhor. Com certeza pesquisarei mais métodos. Em seguida, Louis também pegou um saquinho para si, enfiando-o casualmente no bolso, enquanto um saco grande de açúcar permaneceu na oficina. Louis instruiu: distribuam esses açúcares às crianças. O cavaleiro que acompanhava o grupo pegou imediatamente o saco de açúcar, preparando-se para ir à escola distribuí-lo. Sim, Louis havia criado uma escola, mas em vez de uma escola, era mais parecida com uma creche. Crianças menores de 13 anos estavam reunidas aqui, sob os cuidados de várias mulheres. Isso permitiu que as crianças aprendessem alguns conhecimentos básicos e também liberou seus pais para trabalhar. Felizmente, o número de crianças no território da Maré Vermelha não era grande, caso contrário, tal acordo provavelmente seria difícil de manter. Além disso, quando as crianças daqui completavam 13 anos, tinham que começar a trabalhar, por exemplo, ajudando na pesca. Ao chegarem à escola, ouviram a mulher que cuidava das crianças contar-lhes, com muita emoção, uma história sobre Louis. Lord Louis acabará de retornar com seus cavaleiros de uma missão para exterminar orcs no território do norte, com suas armaduras ainda manchadas de sangue verde, quando imediatamente passou a noite trabalhando com alguns cavaleiros para organizar um banquete de homenagem. Todos estavam ocupados até a meia-noite e prestes a se dispersar quando, de repente, ele pisou em uma pedra, apontou para o céu e praguejou em voz alta: seu dragão, que sobrevoa meu território todos os dias, você realmente acha que sou um banana?
Dito isso, ele se abaixou, pegou uma pedra de calçamento, girou o braço em um círculo completo e a atirou para o céu. A pedra zumbiu num rastro de luz vermelha, abrindo um buraco nas nuvens. Ouviu-se apenas um lamentoso roar, e um dragão de gelo de 30 metros de comprimento girou em direção à terra, caindo com um baque na floresta de pinheiros negros. Sif ouviu a história de derrubar um dragão gigante com uma pedra. O canto de sua boca se contraiu involuntariamente, e seu olhar se voltou lentamente para Louis ao seu lado, seus olhos cheios de desprezo silencioso. Louis ficou um pouco sem graça, tossiu levemente e explicou em voz baixa: eles inventaram isso. Sif cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. Ah, é mesmo? O olhar de Louis desviou-se para outro lugar. De repente, uma criança avistou as figuras na porta. O grande senhor chegou. Uma criança gritou primeiro e então, como se a atmosfera tivesse pegado fogo, a sala inteira explodiu em alvoroço instantaneamente. Meu senhor! Grande senhor! As crianças pulavam em volta de Louis, erguendo suas mãozinhas com os olhos cheios de admiração e expectativa. Claramente, esta não foi a sua primeira visita. Louis encarou aquele grupo de crianças entusiasmadas, com um toque de impotência nos olhos, mas ainda assim sorriu e deu um tapinha na cabeça da criança mais próxima. Então ele pegou o saco de açúcar da mão do cavaleiro, agarrou um punhado de doces e se abaixou para distribuí-los às crianças. As crianças pequenas pegaram os doces com entusiasmo, comemorando com alegria. Obrigado, meu senhor. Então eles encheram a boca com os doces ansiosos. À medida que os doces derretiam em suas bocas, sorrisos inocentes surgiam imediatamente nos rostos das crianças, acompanhados por uma doce sensação de satisfação. Sif viu os sorrisos genuínos nos rostos daquelas crianças. Seu humor, antes monótono e apático, também se iluminou um pouco inconscientemente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.